Bom dia, paz do Senhor. Vamos nessa para mais um dia de leitura da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida, possa te tocar, que nessa manhã você seja cheio da glória e da presença de Deus. Como é bom te receber aqui para o nosso dia de leitura bíblica. Que Deus possa te abençoar muito mesmo, em nome de Jesus. Que Ele venha sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Tô vendo muita gente chegando, esperando a galera que tá chegando ainda aí. Tô vendo aí Érica, Maria, Deus te abençoe. Érica, minha filha. Márcio, Gustavo também, Deus abençoe. Ana Paula, Bedo, brincando com a Math, very good, muito bem, top demais. Senhora Joia, Miriam Rocha Chaves, tantas pessoas chegando, Tainá Novaes, Ioana Park, Deus abençoe, Ioana. Neide Miranda, vamos nessa? Vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa palavra hoje, nesse estudo de hoje. Hoje, se eu não me engano, é dia 94. 94 de 100. Realmente, agora a gente está em contagem regressiva. Estamos no final do propósito, mas como é bom demais a gente ter tido esse período. Vamos orar ao Senhor então? Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas nessa manhã agora. Pai, fala conosco através da sua palavra. Abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz, para que a tua glória se derrame sobre nós, meu Deus. Toca cada homem e mulher, cada filho e filha, meu Deus, que hoje escuta a tua palavra, que hoje estuda, Senhor, e para estudar, para buscar em ti, Senhor. Visita as suas casas, suas famílias, meu Deus. Abre os nossos entendimentos para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Nos dota de tua revelação, sabedoria e entendimento. Vem sobre nós nessa manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa então? Vamos buscar Deus. Mariela, Deus abençoe, Mariela. Hoje é aniversário do Fábio, meu querido presbítero aqui da igreja de Brasília. Deus te abençoe, Fabão. Se estiver assistindo aí, Deus te abençoe muito. Você é muito querido mesmo por todos nós aqui de Brasília. Vamos nessa então? Galera pedindo a segunda temporada. Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então. Como a gente começou a ver ontem, o apóstolo Paulo, então, depois de escrever para igreja em Éfeso, a região da Galácia, a igreja na cidade de Colossos, aos Colossenses, em Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele escreveu para igrejas e cidades e regiões. Agora ele está escrevendo para uma pessoa. Só que não é qualquer pessoa, ele está escrevendo para um dos seus filhos na fé mais importantes, chamado Timóteo. Ele tinha muito apreço por Timóteo. Timóteo era da região de Listra, da cidade de Listra. Ele encontrou Timóteo em sua primeira viagem missionária. Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. Ele mesmo, para que não escandalizasse os judeus, ele realiza a circuncisão em Timóteo. Timóteo era mais novo do que ele. E Timóteo acaba sendo que um representante dele. Muitas vezes, ao estar preso, ao não poder ir, ele mandava Timóteo. Estou te mandando Timóteo, que era meio que como se eu fosse. Então o que nós vemos aqui agora, 1 Timóteo, é o relato de um homem mais velho, ensinando o seu aprendiz, ensinando a sua nova geração. Então temos muito que aprender, porque todo líder novo, ou todo líder que almeja o ministério, tem que entender o que Paulo está dizendo para a nova geração, como que um ministro tem que se comportar, como que uma igreja tem que estar estabelecida, como que uma igreja tem que se estruturar. A gente já viu ontem até o capítulo 3, e hoje a gente continua no capítulo 4 de 1 Timóteo. Então vamos ler lá? Apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que significa apostatar da fé? Apostatar significa esfriar na fé, deixar enfraquecer na fé, deixar os princípios da fé para trás. Então ele está dizendo, nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, ouvindo espíritos enganadores, ensinos demoníacos, pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou, ou seja, ele está falando que colocam regras e leis onde não existem, para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, ou seja, não deixe que ninguém acuse ou coloque lei onde não tem que colocar lei. Paulo continuava batendo na questão dos judaizantes que tentavam imprimir leis dentro da igreja.
Vocês já foram livres da lei, agora não tem por que tá livre dentro de lei. Principalmente porque Paulo pregava para os gentios, quem nunca tinha guardado ritos judaicos. Eles não eram judeus, então ele pregava para gentios. E ele está dizendo, cuidado. Mas vai muito além. Então ele está dizendo que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. A gente já viu isso também nos evangelhos, que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria por causa do aumento da iniquidade. Então é isso. Estamos vivendo tempos como esse. Muitos apostatam da fé, esfriam na fé, aguam um pouco o evangelho, para que o evangelho possa chegar para a maioria de pessoas. As pessoas acabam não pregando a verdade muitas vezes, e isso é apostasia. Então o que ele diz para uma geração mais jovem? Versículo 6. Eu exponho essas coisas aos irmãos. Expondo essas coisas aos irmãos, ou seja, se você expor a eles e pregar a verdade, é isso, Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, nunca seja aquele quem tem apostasia, que esfria na fé. Seja aquele que alimenta o povo com as boas palavras da fé. Assim você vai ser um bom ministro de Cristo. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, rejeita as coisas que não são verdadeiras, as fábulas profanas, as coisas antigas, rejeita. Ele diz assim, ó, versículo 8, não é que ele é contra o exercício físico, tá? Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Ele, obviamente que ele não está falando contra o exercício físico, ele está dizendo que o culto ao corpo, porque a cultura grega é um culto de cultura, é uma cultura de cultura, tá benção, vamos, é uma cultura de culto ao corpo. Então o que ele está dizendo não adianta só cuidar do seu corpo físico se você, por exemplo, tem uma vida piedosa, uma vida de caridade, esquece do outro. Então, Timóteo, tem uma vida equilibrada em todos os sentidos. Olha o que ele está dizendo. Nunca deixe ser intimidado porque você é jovem, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deixa eu ler para os jovens que estão me vendo aqui. Galera jovem aí, não importa como seja o nome do Ministério de Jovens da tua igreja ou da nossa igreja, o Flame, por exemplo, deixa eu te dizer, olha só, nunca ninguém despreze a tua mocidade, mas como jovem, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido por imposição de mãos, ou seja, não negligencie o teu dom. Negligenciar o dom, então, pelo que eu estou entendendo aqui, nós temos que entender deixar de ler a palavra, deixar de ser padrão para os fiéis, deixar de proceder com amor, fé e pureza. Isso é negligenciar o dom. Então não negligencie o teu dom. Pelo contrário, versículo 15, medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você e cuida da doutrina. Continua nesses deveres, faz assim e fazendo assim salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Seja um líder posicionado. Lembra que é uma geração mais velha, Paulo, ensinando seu sucessor, entre aspas, ou um dos seus filhos ministeriais. Versículo 1 do capítulo 5, o cuidado que você tem que ter com cada camada da sociedade. Então ele vai falar do homem idoso, da mulher idosa, das viúvas. Vamos ler aqui, ó. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai, ou seja, não vai publicamente envergonhar o idoso. É o respeito aos mais velhos que tinha na cultura, que tem que existir. Aos moços, fale como irmãos. As mulheres idosas, como mães. As moças, como irmãs, com toda pureza. Ou seja, seja puro com todo mundo. Fale com as moças como se fossem suas irmãs, aos moços como se fossem seus irmãos, aos mais velhos como se fossem teus pais. Honre as viúvas, as verdadeiramente viúvas. Então ele vai começar a estabelecer padrões. Porque o que a igreja daquela época fazia? Ela abraçava a viúva e sustentava a viúva quando ela era verdadeiramente viúva. Então ele está colocando agora critérios. O critério calma aí, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses filhos e netos aprendam a exercer piedade para com a sua própria casa e recompensar seus progenitores. Isso é aceitável a Deus. Ou seja, filhos e netos, cuidem das viúvas. Não desampare as viúvas, é o que ele está dizendo. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas, orações, noite e dia. Então a igreja cuidava dessas mulheres.
Entretanto, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, olha quem é verdadeiramente viúva, ele está ensinando cuidados. Olha só, ora, olha que versículo muito importante, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, ele está ensinando a honrar as gerações que vieram antes da gente. Honre os mais velhos, honre as gerações que vieram, honre com atitudes, honre com prática, honra financeiramente, se estiver dentro das tuas possibilidades, mas honra, é isso que ele está dizendo. Aí a viúva era inscrita pela igreja, ele está dizendo, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, tenha bom testemunha, seja recomendado. Ele está estabelecendo padrões, então ele está falando da questão do padrão para a igreja ajudar uma viúva ou não. Rejeite as viúvas novas, inclusive tem viúvas novas que podem recomeçar a sua vida. Paulo está dando padrões para que Timóteo pudesse estabelecer o cuidado com as viúvas na igreja. Aí ele continua no versículo 17, mostrando como cuidar dos presbíteros. Presbíteros eram aqueles que supervisionavam as igrejas. Seria semelhante ao cargo de pastor hoje, só para você entender, tá? Então Paulo e Timóteo eram como os apóstolos, os supervisores de região, e o pastor de cada igreja eles chamavam de presbíteros. Tá bom? Hoje, na maioria das igrejas, chamam-se presbíteros aqueles que cuidam dos diáconos, que ajudam a supervisionar a igreja. Não está errado também, mas só para entender no âmbito aqui que a gente está entendendo, o presbítero era o que estava à frente de cada igreja. Lá vem ele dizendo assim, ó. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, é digno o presbítero porque ele é trabalhador. Versículo 18. Digno é o trabalhador do seu salário. Então o que ele está dizendo? Aquele que se afadiga na palavra, que vive em tempo integral pela igreja, ele é digno do seu salário, ele é merecedor do seu salário. Paulo até usa uma hipérbole, exagera, dizendo assim, ele é digno de duplos salário, de dupla porção. Por quê? Porque ele faz algo honrado. Então Paulo está dizendo para as pessoas não esquecerem de honrar aquele que os lidera na igreja, aquele que os lidera cuidando da obra, tudo bem? Não aceite denúncia contra um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Então isso hoje é comumente usado na disciplina de aconselhamento cristão. Quando você estuda teologia, a importância de saber, quando vem principalmente uma denúncia, ou quando você vai confrontar alguém, de você fazer com testemunhas. Porque com testemunhas, isso é bíblico primeiro, e com testemunhas você tanto se blinde como blinda a pessoa que está sendo aconselhada, ok? Aí ele vai dizendo assim, quanto aos que vivem em pecado, porque tem presbítero que vive em pecado, ele está falando, versículo 20, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. Ou seja, há situações que não fica escondendo embaixo do pano não, Timóteo. Se o cara é um presbítero, ou seja, é um pastor, é alguém que está à frente de uma obra, ele está pecando e tropeçando, reúne todo mundo e repreende para que todo mundo tema também. Não fique cobertando o pecado de ninguém, tudo bem? Olha que interessante isso, para você que é pastor de uma igreja, para você que lidera uma região, olha que conselho que Paulo dá para Timóteo, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não se torne cúmplice do pecado de outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, não tenha pressa de ungir ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Não põe a mão rapidamente sobre ninguém. Não unja ninguém. Uma vez ungido, ungido. Então não acoberte pecado de ninguém. Conserva você puro. Não tenha pressa. Não tenha pressa de não vou te ungir rapidamente. Diácono, presbítero, pastor, sei lá o que. Não. Calma, convive. Desenvolve relacionamento. Convive com as pessoas. Tem esse relacionamento próximo e aí entenda o coração. Aí Deus vai te direcionar a separar ou não separar para o ministério alguém. É o que Paulo tá ensinando para Timóteo. Tudo bem? Ele diz agora como que os senhores e os servos têm que se tratar no capítulo 6. Os servos que estão debaixo de jugo, porque era comum naquela época ainda, principalmente os mais ricos, terem servos, escravos mesmo. Ele está dizendo, os servos que estão debaixo de jugo, considerem digno de honra o Senhor. Ou seja, mesmo eles sendo escravos, considerem dignos de honra o seu Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Porque, com certeza, muitos escravos, muitos servos estavam se convertendo. E ele está ensinando, olha, honra o teu Senhor. Eu sei que você é escravo, mas o honre. Honre, porque assim o nome de Deus vai ser glorificado, o evangelho não vai ser envergonhado. Também o Senhor, os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito. Porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais por ele. Partilhe do bom serviço, crente e amado, ensine e recomenda essas coisas. Então o que ele está dizendo é,
Se você, inclusive, tem um senhor aí, escravo, que é irmão teu, considere como irmão e trabalha dobrado. Honra. Então, quando você trabalha bem, você é honrado. O cristão, no mercado de trabalho, ele tem que ser o exemplo. Ele tem o que chega no horário, o que bate o ponto na hora certa, o que faz a hora de almoço adequada, o que não fica enrolando no trabalho. O cristão, ele dá exemplo, ele trabalha para que o evangelho não seja envergonhado. Estão comigo aqui? Aí ele vai começando a alertar, como ele sempre alerta, sobre os falsos mestres e o perigo da riqueza, porque está muito associado sempre o falso mestre com o período da riqueza, com a exploração financeira. Versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e o ensino segundo a piedade, e é enfatuado, ou seja, é soberbo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas na palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fins, homens cuja mente é pervertida, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, se alguém não tem apreço pela palavra do Senhor, pelo contrário, é soberbo e só cria confusão, um monte de assunto que não tem nada a ver, supondo que a piedade, ou seja, o ministério é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade para o contentamento, ou seja, o lucro da piedade é o contentamento. O lucro que ela traz é nos deixar contente, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Cuidado com a ganância, tudo bem? Cuidado. Então o que a gente tem que entender? Ele está falando principalmente do ministério. O ministério não é uma fonte de lucro. Ok? Todo líder, e eu falo com tranquilidade nesse assunto, mas porque todo líder renuncia para abraçar o evangelho. Todo líder renuncia. Eu vivi renúncia, não precisa ficar todo, eu renunciei, mas eu renunciei coisas da minha vida profissional, etapas da minha carreira profissional, que poderia estar vivendo outras conquistas, pela maior alegria de toda, pelo contentamento do que é fazer o ministério. Graças a Deus, Deus cuida de tudo, de todas as necessidades, graças a Deus. Agora, o trabalhador é digno de seu salário. Então, quando você vê um pastor, principalmente numa igreja, à frente de uma igreja, saiba que ele é digno. Ele é digno do salário que ele tem, seja ele qual for, ok? Então não fique julgando. Cada um sabe a sua circunstância, a sua realidade, ele sabe qual for. Agora, o que nenhum líder pode ter é enxergar no evangelho uma fonte de lucro, ou na piedade uma fonte de lucro. Aí que está o perigo, ok? Agora, trabalhador digno de seu salário, todo mundo é. Cada um tem a sua função, tudo bem? Hoje em dia, inclusive, muitos pastores, como eu, por exemplo, lançam livros, cursos ainda não lancei, mas quem sabe um dia lance. E não há problema nenhum se o pastor cobrar por esses materiais. Fala, poxa, tem pastor que faz o CD, faz o livro, faz... Ele também teve custo para fazer isso. E o evangelho está sendo propagado. Então trate isso com maturidade. Não é lucro. Vai na minha e entenda, ninguém fica milionário lançando livro, ninguém, pelo contrário, tá? Livro é mais investimento do que retorno, para que o evangelho avance. Então cuidado para você não ter pré-julgamentos, para você saber disso. Calma aí, ele já avisou antes, o presbítero, o líder de uma igreja, ele é digno de duplo salário, ou seja, ele deveria realmente ser abençoado, Paulo está dizendo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Cuidado com aqueles que só enxergam fonte de lucro na caridade. O maior lucro da caridade é o contentamento. Então esteja contente com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, com os sonhos que Deus colocou nas tuas mãos. É isso que ele está dizendo. Nós não trazemos nada para o mundo e também não vamos poder levar nada dele. Olha o que ele diz, versículo 9. Isso é para todo mundo da nossa geração e não só para os ministros, para todo mundo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens da ruína e perdição. Ou seja, os que só querem correr atrás de riqueza vão cair em ciladas, A minha oração e a tua oração, Senhor, nos dá uma vida confortável, graças a Deus, que a gente realize os nossos sonhos, que a gente abençoe pessoas que Deus colocar no coração de abençoar, obras missionárias Deus colocar de abençoar, que a gente viva sonhos naturais, materiais, mas eles não são fim, eles são um meio pelo qual se vive. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. É o que Paulo estava dizendo. Então não é aquela ambição, aquela perda de sono, eu preciso enriquecer. Quem vive assim cai em cilada, é isso que ele está dizendo. Então, olha o que ele diz no versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé.
Toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado, que você fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Não há problema em enriquecer, Paulo está dizendo para Timóteo, mas instrui então os que enriqueceram. Instrui o quê? Versículo 17. Exorte os ricos, para que eles não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que eles tenham um real tesouro. Assim ele acaba a primeira epístola a Timóteo. Muito interessante notar como ele instrui, como ele cuida, como ele indica como Timóteo tinha que estabelecer a igreja, como ele tinha que se manter puro como um líder, como ele tinha que se manter idôneo, sendo digno do salário que recebia, mas também não tendo uma ganância além do normal, vivendo uma vida simples, pregando o evangelho. Aí olha que interessante, e talvez nós vamos ler agora um dos relatos mais emocionantes do apóstolo Paulo, porque cronologicamente falando, foi a última epístola que ele escreveu. Nós vamos ver depois de 2 Timóteo mais duas, mas cronologicamente falando, na ordem cronológica dos fatos, essa foi a última. Então é a epístola de despedida do apóstolo Paulo. Ele esteve preso em Roma. Os estudiosos concluem que ele foi solto dessa primeira prisão. Você lembra que lá no final de Atos ele é preso. Ele é levado para uma casa, em uma prisão residencial em Roma. Então estava bem, ficou 2 anos pregando o evangelho dentro de uma casa e um cara guardando ele. Ele é liberto, ele passa a pregar nas regiões da Espanha por alguns anos. Mas rapidamente o imperador Nero, que se tornou um verdadeiro demônio contra os cristãos, rapidamente o imperador Nero começa a perseguir os cristãos. Numa época extremamente difícil para os cristãos em Roma, extremamente difícil. Pesada, na verdade, porque os cristãos, por exemplo, eles eram queimados vivos e eram feitos como tochas humanas, para que a cidade tivesse poste de iluminação. Só para você entender, as mulheres eram defloradas, os homens e mulheres e crianças eram colocadas nas arenas para disputar com grandes feras. Os cristãos eram martirizados a olhos vistos. Era um tempo muito difícil para os cristãos em Roma. Houve um incêndio que queimou quase metade de Roma. E Nero tributou esse incêndio aos cristãos, tornando Paulo como se fosse o líder dessa revolução. Então Paulo é preso, só que agora ele é preso na sua segunda prisão em Roma. Não é aquela tranquilidade da prisão numa casa. Pelo contrário, agora ele é preso numa masmorra, ou seja, num porão subterrâneo que não se vê a luz do sol, já com a idade mais avançada, com o físico mais comprometido, levando várias surras de açoite, apanhando, ou seja, agora está chegando seu final. Só a título de informação, para que você não chore aí emocionado, Paulo já morreu, evidentemente. Ele morreu, inclusive, tendo uma sentença de morte por Nero. Ele foi martirizado, tá? Então, só para que você entenda que agora, então, esta carta que ele está escrevendo para Timóteo é uma carta de despedida. Então, nós estamos nos preparando para nos despedirmos desse que foi um personagem marcante do Novo Testamento, que está conosco faz um tempinho aí, né? Na nossa leitura. Deixa eu me arrumar aqui que eu chutei o negócio. Muito bem. Quando ele foi escrito, então, entre 66 e 67, depois de Cristo, obviamente, depois de Cristo. 66 e 67, depois de Cristo. E o que Paulo vai dizer, então, nessa epístola? Primeiro, ele vai mostrar o desejo de ver Timóteo. Timóteo, vem depressa, porque acho que não vai dar tempo. Se você não vier, não vai dar tempo. Ele vai falar de coisas, assim, práticas. Timóteo, esqueci uma capa, não sei aonde, traz. Ele também vai dar recomendações à igreja. Ele vai mostrar que, e vai continuar dizendo, continua transmitindo o verdadeiro evangelho. Tipo, eu fiz a minha parte, é muito emocionante. Sem dúvida, a epístola do Novo Testamento, onde Paulo revela mais as suas emoções. Porque agora ele realmente percebe que o tempo de seu martírio está próximo. Que dessa prisão possivelmente ele não sai. Então vamos nessa, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. De novo, ele sempre se apresenta e dá ação de graça. Então, eu, Paulo, apóstolo, ao meu amado filho Timóteo, versículo 2, eu dou graças a Deus. Sempre ele dá graças, versículo 3. Ele pode ver que o padrão dele é esse. Se apresenta,
direciona para quem é a epístola e dá graças a Deus. Aí versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Eu me lembro de você desde que eu te conheci, tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, eu estou certo que também tem em ti. Eu sei que essa fé continua em ti. Por essa razão, eu te admoesto, eu te alerto. Reaviva o dom de Deus que há em ti pela minha imposição de mãos. Ou seja, nunca deixa que o dom se esfrie, o dom que há em ti. Não, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Gente, estou falando de um cara que está numa masmorra, apanhando quase todo dia chicotado em Roma. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, estou preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou para sua santa convocação, não segundo as nossas obras, mas pela sua graça, manifestada, versículo 10, pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu sou o pregador, apóstolo e mestre. Porque eu estou sofrendo essas coisas, mas todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou falando de um cara que está dentro da cadeia. Olha a fé de Paulo, olha a constância dele de fé. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, Ele vai me guardar até aquele dia. Então, mantenha o padrão das palavras que você ouviu de mim, do amor que está em Cristo, Timóteo. Versículo 13. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você está ciente, eu sei, olha como é difícil o cara no fim da vida ministerial fazer essa afirmação. Você está ciente, eu sei, versículo 15, que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Paulo plantou igrejas na Ásia toda. Ele está dizendo, você está ciente que agora, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, ou seja, só esse tal do Onesíforo aí que nunca esqueceu de mim. Mas tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo estava sozinho numa masmorra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Fortifica. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Participa. Nenhum soldado se envolve num exército e se distrai com os negócios dessa vida. Nenhum atleta é coroado se ele não seguir as normas. Então, corre, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor vai te dar compreensão, ou seja, nunca perca o seu foco, nunca perca o seu foco. Eu, versículo 9, estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Meu Deus, que versículo. Paulo está dizendo, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Prossegue, continua. Pega, corre igual um atleta que não olha para o lado, seja igual um soldado que tem um foco e não se distrai com a vida. Vai, eu estou algemado, mas a palavra não está. Por isso, versículo 11, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele porém nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode se negar a si mesmo. Então, Timóteo, o que eu deixo para você, Paulo tá jurado de morte dentro da cadeia. O que eu deixo para você é, Timóteo, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Eita, essa é a nossa frase de hoje, que você maneje bem a palavra. Maneje bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo para Timóteo, versículo 16, evita falatórios inúteis e profanos, porque os que deles usam passarão a impiedade ainda maior, ou seja, evita a deslealdade, fica firme. O Senhor, versículo 19, conhece os que lhe pertencem. Não se preocupe, numa casa, versículo 20, numa casa grande, há utensílios de ouro e de prata, como utensílios de madeira e barro, ou seja, tem vasos de honra e vasos de desonra. Fique firme, tenha o teu foco, seja um vaso de honra. Olha o que ele está dizendo, ó, versículo 22, foge então das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com que os coração puro invocam o Senhor. Continua firme, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu estou no capítulo 3, versículo 1. Por quê? Nos últimos dias, deixa eu fazer uma leitura, ver se não parece 2020. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes,
desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que do amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Esses são os que se encontram e que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Foge desses. Foge daqueles que só querem pensar em si mesmo, que tem como si o centro em si mesmo. Lembra de uma coisa, Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo, versículo 10. Tu, porém, tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, você acompanhou os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Variadas perseguições eu tenho suportado, você viu tudo isso. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. O que ele está dizendo é, viver para Cristo às vezes gera uma perseguição, um escárnio na família, nas pessoas ao redor. Todos que quiserem viver para ele vão passar essa perseguição. Agora você, lembra que Paulo é a figura de uma pessoa mais antiga ensinando a nova geração. A gente tem que aprender. Paulo está dizendo assim, tu porém... Versículo 14, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo que de quem o aprendeste. Permanece, saiba quem te ensinou, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Saiba de algo, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra. Então a essência são as escrituras. Olha que alegria ver tudo que a gente já leu e só o que falta. A gente está 100 dias mergulhado nisso, gente. Sabendo que a escritura é o nosso alimento, a escritura é o nosso sustento. O que passar, o que fugir das escrituras, a gente consegue entender que não é de Deus. Então por isso a gente precisa conhecer as escrituras. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, permanece firme e maneja bem a palavra da verdade. Faz o seguinte, Timóteo, eu tô aqui preso, estou no leito de morte. O que eu te peço é, versículo 2, prega a palavra, quer seja em tempo oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina, não para de pregar, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí vem um versículo mais emocionante para você que já se apegou a Paulo nesses dias de leitura. A gente está lendo Paulo desde que a gente chegou na metade de Atos e está lendo tudo que ele escreveu. Ele marcou demais o Novo Testamento. Aí vem para mim o versículo mais emocionante que coroa a sua caminhada. Ele diz assim, quanto a mim, versículo 6, capítulo 4. Eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, está chegando a hora de eu morrer. Eu vou ser oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não tem como não ficar meio emocionado nisso aí, porque você já imagina, Paulo lá dentro da cadeia, na masmorra, ele está escrevendo, ele está dizendo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele está dizendo, muitos me abandonaram, mas eu guardei a carreira, eu combati o combate, eu guardei a fé, eu preservei a fé, agora chegou uma coroa de glória. Essa tem que ser a nossa frase no final da nossa trajetória na terra. Eu combati o bom combate, mas eu guardei a minha fé. Ele diz para Timóteo assim, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Tipo, não vai ter muito tempo não, não enrola aí, porque eu vou ser morto aqui. Por quê? Olha o que ele está dizendo, como ele foi abandonado. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Existe até um filme de Paulo moderno aí, que estava nos cinemas recentemente, que mostra justamente isso. Lucas encontrando Paulo. É interessante você assistir esse filme. É óbvio que um filme, um enredo gigantesco, eles têm que criar histórias paralelas que nem toda a gente encontra na Bíblia, mas a essência está preservada. O filme moderno de Paulo é justamente Paulo na masmorra em Roma. Te dá uma lição de casa, assiste pra você ver, deve ter por aí, Netflix, NetNow, algum lugar deve ter. Dentro da masmorra e Lucas indo visitar escrevendo. A ideia é que ele está escrevendo talvez o livro de Atos, alguma coisa assim. Então assiste depois para você ver, vai ficar muito vivo na tua mente tudo que a gente está lendo aqui. Ele vai falando, todo mundo me deixou,
Paulo diz assim, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade. Paulo está preocupado com essa capa, sei lá por quê. Traz os livros, especialmente os pergaminhos, traz tudo. O que ele está querendo dizer? Timóteo, em outras palavras, você vai ficar com a minha herança, cara. Traz a capa, traz o livro, não é porque Paulo vai usar, é porque ele não quer que se perca. É isso que ele está dizendo, ele sabe que ele vai morrer. Tu também, lembra de Alexandre, o latoeiro, ele me causou muitos males, o Senhor vai dar a paga dele, ele está mostrando as feridas que ele teve com pessoas. Um líder sempre vai passar por dificuldades com pessoas, mas sempre vão ter aqueles que são fiéis. Ele diz assim, o versículo 16, na minha primeira defesa, olha isso, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja colocado na conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Paulo está dizendo, todo mundo pode ter me deixado, mas o Senhor continua comigo. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele vai me levar salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palmas para Paulo. Vamos ler ainda 2 epístolas dele, mas cronologicamente essa foi a última carta que ele escreveu. E ele termina escrevendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o Senhor vai me levar e vai me guardar até o seu reino celestial. Mas você, Timóteo, continua, prega a tempo, prega fora de tempo, maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a palavra da verdade. Que ensinamento, que homem de Deus abençoadíssimo, que inspiração a gente tem que ter na vida do apóstolo Paulo. Tem mais 2 livros aqui, 2 cartas que a gente vai ler dele, e entrar ainda em mais uma que não foi escrita por ele, então vamos correr aqui. A próxima é Tito, ele escreve para Tito. Tito era um companheiro e colaborador do ministério de Paulo, ele estava na região grega, Tito foi separado por Paulo e enviado principalmente para a região de Creta, para que em Creta ele pudesse estabelecer a igreja. Tito era um grego, então, ele por várias vezes é mencionado por Paulo, mas, por exemplo, ele não é mencionado nenhuma vez no livro de Atos, um livro do acontecimento dos Atos dos Apóstolos, mas ele é um cara que inclusive teve uma epístola direcionada ao seu nome. Então Tito é mais um dos filhos ministeriais de Paulo, que a gente vai ver como ele ensinou Timóteo, ele vai dar recomendações a Tito. É até semelhante às recomendações, porque, de novo, é recomendação de alguém mais velho para alguém mais novo. Então lá vem Paulo. Paulo, ele se apresenta como sempre, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Que finalidade? Para promover a fé dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Para quem? Versículo 4. Para Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito, eu te deixei em Creta, lembra que eu te falei? Versículo 5. Para que você pusesse em ordem as coisas restantes. Para que você estabelecesse a igreja, na verdade, ele diz, constituísse presbíteros irrepreensíveis, aí os mesmos critérios que a gente vê em Timóteo, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem subordinação. É indispensável que o bispo, o líder, seja irrepreensível, seja um dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. Antes que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, tenha domínio de si. Olha quantos requisitos para ser um líder. Apegado à palavra, mais uma vez, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que a contradizem. Ou seja, o que ele está dizendo? Conhecer a palavra tem duplo sentido. Você sabe exortar as pessoas na palavra e sabe defender a palavra. Quando você vê alguém falando uma groselha que não está na palavra, não está. Isso aqui, de acordo com a palavra, eu posso refutar. Olha a palavra, ó. Vai vendo, pensa na palavra, se dá para abandonar essa biblinha aqui, ó, cheia de rabisco. Não dá, né? Mas é isso, palavra. Então, a palavra serve para você ensinar e exortar e para defender. Calma aí, isso não está na palavra. Vamos ver aqui, você está pregando e não está na palavra. Essa tua teoria não está na palavra. Então, Tito, eu te deixei aí para constituir líderes que manejem bem a palavra. Essa é a nossa frase de hoje. Vamos manejar bem a palavra. Depois de 94 dias lendo a palavra, você já está pronto para manejar bem a palavra. Por quê? Versículo 10. Existem muitos insubordinados.
Paladrores frívolos, ou seja, pessoas que só usam da palavra, mas a palavra é vazia. Enganadores, especialmente os da circuncisão. Ele de novo está atacando aqueles que queriam judaizar a igreja gentílica. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então o que ele está dizendo? A única forma de destruir ou de desmascarar um falso profeta é conhecendo a palavra. Então, se você conhece a palavra, você sabe defender a palavra. É isso que ele está dizendo para Tito. Então, Tito, é preciso fazer esses caras calarem, mas na palavra. Lembra comigo, no tocante às coisas que... Vamos ler o 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que dissesse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Ou seja, eles já tiveram profetas que só trazem destruição. Esse testemunho é exato, tudo bem. Porém, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Eu entendo que ele está querendo fazer, mas repreende para que eles sejam saudáveis na fé, para que eles tenham equilíbrio. No tocante a Deus, eles dizem conhecê-lo, versículo 16. Entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, mais uma vez, como ele disse para Timóteo, capítulo 2, ele vai mostrar as várias classes de crentes e como todos têm que se respeitar. Então, tu, porém, versículo 1 do capítulo 2, fala o que convém a sã doutrina. Aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu proceder, não sejam caluniadoras, sejam mestras do bem. Ele está ensinando a estruturar a igreja. As mulheres mais velhas instruam as jovens casadas para amarem os seus maridos e os seus filhos, sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus seja difamada. Então olha que lindo isso. Ele está dizendo: antiga geração ensina a nova. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, aqui na igreja de Brasília, um curso para noivos, conduzido por um casal querido, amado de filhos meus presbíteros, Renato e a Renata, que tem um ministério de casais com paixão, e agora já formaram uma equipe. Tem outros que ajudam, outros presbíteros, Fernando e Luana, não quero errar o nome de ninguém que acompanha os casais aqui, Leandro e Marina também vão se envolver. Pessoas aqui na igreja que se envolvem para quê? Para treinar casais que querem casamento. Alguns falam: poxa, eu quero realmente aprender, eu quero participar desse curso. Outros falam: não sei, será? Não precisa. Precisa sim, que ele está dizendo. As mulheres antigas ensinem as novas. Em tudo, olha o que ele está dizendo. Instrua a ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido. E assim vai. Os moços, de igual modo, exortos para que em todas as coisas eles tenham critério. Torna-te pessoalmente, olha o que ele diz, versículo 7 para Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Tenha linguagem sadia e irrepreensível, ou seja, seja exemplo. Seja exemplo. Os servos, versículo 9, em tudo sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Ou seja, não sejam respondões. Não sejam respondões. Olha que legal. Não responda, calma. Não furtem, pelo contrário, deem prova toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Senhor. Dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a manifestação da glória, estou no versículo 13, do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele vai começando a mostrar aqui, versículo 1 do capítulo 3, se sujeitem aos que governam, se sujeitem às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Está ensinando a Tito: não difamem a ninguém, não sejam difamadores, altercadores, mas cordatos, não gere confusão, mas seja alguém de paz, dando provas de toda cortesia para todos os homens. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, versículo 4, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o seu renovador Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo seja a base. Então faz o seguinte, Tito, versículo 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Como a gente tem que aprender isso hoje? Não fica entrando em discussão insensata, perdendo tempo em discussão em mídia social, em discussão seja por que área for, não fica fazendo inimizade porque você segue uma linha teológica diferente, porque você segue uma linha política diferente, não fica entrando em discussão fútil. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Faz o seguinte, evita, versículo 10, o homem faccioso, o homem que só quer dividir. Depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez, evita-o.
Sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e vai se condenar sozinha, ou seja, sempre tem o faccioso. O que toda hora tem uma reclamação, toda hora quer dividir, toda hora tem uma crítica. Evita, alerta uma vez, alerta duas, não deu certo? Evita, sai dessa roda, vai conviver em outra roda, não fica com os facciosos. E é fácil identificar quem são os facciosos em qualquer estrutura, empresa, família, ministério, igreja, em qualquer lugar se identifica, então foge disso. Alertou uma vez, alertou duas, não ouviu? Ok, esse aí já está condenado, já está pecando, a si mesmo se condena, tudo bem? Aí ele termina dizendo, olha, quando eu te enviar fulano de tal, Artemas ou Tíquico, apresenta-te a vida até Nicópolis ao meu encontro, tá falando de coisas agora mais logísticas ali, vem, encaminha com diligência Zenas, assim vai. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, versículo 14, a favor dos necessitados, para que não sejam infrutíferos. Todos que estão comigo te mandam um alô, a graça seja com todos vocês. Uma epístola rápida, onde ele mais uma vez ensina para a próxima geração como se comportar, como estruturar a igreja, como permanecer com a essência do evangelho, ou seja, conhecendo a palavra. A última epístola que nós vamos ler, escrita por Paulo aqui, é tão pequena que ela só tem um capítulo, é a menor de todas, Filemon. E é interessante porque vai mostrar um lado pastoral, humano e cuidador de Paulo. Porque a história é mais ou menos essa. Sob o comando do Império Romano, os mais ricos tinham escravos e servos, como eu já disse. Uma das penas mais graves que podia acontecer era para o escravo que fugisse, que deserdasse, que se insurgisse e corresse e fosse embora, porque os escravos eram comprados. Os seus donos tinham seu certificado de compra, eles eram proprietários desses, era uma mercadoria, ok? Se você fugisse, você poderia ser flagelado, açoitado e até mesmo morto. O que vai acontecer aqui é uma carta tão bonita porque é um espelho do que Cristo fez por nós. Filemon, um capítulo só, é muito rico porque é um espelho que Cristo fez por nós. A história é mais ou menos assim. Paulo está preso em Roma, porém ele já conhece um cara chamado Filemon que morava na região de Colossos. Da igreja dos Colossenses, ele conhece um cara chamado Filemon. Amigo dele, possivelmente Filemon foi ovelha dele, filho na fé, e assim vai. Esse Filemon era um cara que tinha recursos financeiros e tinha escravos. Um dos escravos de Filemon, um cara chamado Onésimo, a Bíblia não explica o que ele fez, mas ele fugiu de Filemon e fugiu dando prejuízo ainda a Filemon, ou seja, ele era digno de pena. Esse Onésimo devia ser tão encrenca que ele acaba sendo preso em Roma por alguma outra coisa que ele fez. Ele entra na prisão em Roma, quem que é o seu companheiro de prisão? Paulo. Quando Paulo está preso junto com Onésimo, Paulo converte a Onésimo, e Onésimo tem falado, cara, agora a casa caiu para mim, porque se eu voltar para a região de onde eu sou digno de morte, porque eu traí o meu Senhor. Paulo, então, com tudo que ele tinha na cabeça, cuidando de todas as igrejas que a gente já viu, ele se presta ao cuidado de escrever para Filemon uma carta pedindo, entre aspas, ordenando Filemon a perdoar Onésimo. Então uma carta de perdão, mas olha como é uma figura de Cristo. Eu tinha uma dívida que eu não poderia pagar. Eu tinha uma escravidão que eu não poderia me libertar. Mas um intermediário veio, mandou uma carta dizendo, perdoa, coloca a culpa dele na minha conta. Você tem perdão. Tá entendendo como é um paralelo do que Cristo fez por nós? Vamos ler, só para você entender? Olha lá, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, Filemon capítulo 1, único capítulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, estamos escrevendo ao amado Filemon, nosso colaborador. Ele continua dizendo assim, como sempre, dou graças a você, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, você está estando ciente do teu amor, da fé que você tem para com o Senhor, eu sei que você tem fé e amor pelo Senhor, eu oro para que a tua comunhão de fé se torne eficiente, no pleno conhecimento. Paulo sempre jogava lá em cima. Irmão, eu tive grande alegria e conforto. Opa, caiu meu fone. Calma aí, aleluia. Tive grande alegria. Coloquei errado, né? É por isso. Calma aí. Desculpa aí, gente. Pronto. Travou. Voltou, aleluia. Caiu o fone, já caiu aqui. Pá, já pegamos. Tive grande alegria e conforto
No teu amor, versículo 7, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então ele jogou o cara lá em cima, cara, você é um homem de Deus, teu ministério está crescendo, eu tive grande alegria e conforto, ver como teu ministério avança. Agora, olha como Paulo vai na sutileza, mas é líder, né? Ele fala assim, ó, versículo 8, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar, ou seja, embora eu tivesse liberdade em Cristo para te dar uma ordem, ou seja, para dizer que eu estou te pedindo é uma ordem, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Tipo, eu não tô só para quem é liderado por alguém sabe isso. O líder fala assim, ó, embora eu pudesse te mandar, eu tô te pedindo em amor. É a mesma coisa, né? Ele tá mandando. Então, embora eu pudesse te ordenar como convém, versículo 8, eu tô te solicitando em nome do amor. Sendo que eu sou o Paulo, o velho, e agora tô até prisioneiro, eu tô preso aqui. O que eu tô te pedindo? Eu te solicito em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre as algemas. O Filemão não queria poder ouvir falar do Onésimo. Paulo já chama, eu te peço pelo meu filho. Ele adotou esse Onésimo na cadeia. Estão comigo? Como é bom você ter paternidade? Vem cá. Eu te peço pelo meu filho Onésimo, que eu gerei nas algemas. Ele foi gerado dentro da prisão. Ele, antes, versículo 11, antes ele te foi inútil. Eu sei que ele foi encrenca para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Quando você receber isso, você está recebendo o meu coração, como Paulo era top nas palavras. Eu queria conservá-lo comigo, para me servir agora, nas algemas que me carregam para os evangelhos. Porém, eu não quis fazer sem teu consentimento. Ele ainda é teu servo, mas só recebe ele de volta, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então o que eu te peço? Receba-os para sempre. Não como escravo, versículo 16. Antes, muito acima de escravo, receba-o como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha o que ele está dizendo. Você poderia mandar matar esse cara, porque ele era teu escravo e ele fugiu. Recebe-o agora, não recebe mais como escravo, ou seja, perdoa a transgressão que ele fez contigo, perdoa a escravidão, rasga a escravidão, o título de escravidão que você tinha, torna-o agora um irmão teu. Pensa bem na cabeça de Filemão recebendo essa cartinha tranquila de Paulo. Como Paulo teve esse cuidado, gente. Ele diz assim, se portanto você me considera companheiro, se você acha tudo companheiro, versículo 17, recebe-o como se fosse a mim. Olha o versículo 18, o que Cristo fez por nós. Se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Olha o que Paulo está fazendo. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar também que tu me deves até a ti mesmo. Então, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo? Como estou da tua obediência. Eu sei que você vai... não deu nem chance do cara responder. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que eu chegue em breve. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Uma cartinha, um bilhete. Perto das outras epístolas é um bilhete, uma mensagem de WhatsApp. Pá, rápido e direto. Olha, o Onésimo só te era um inútil, só te deu trabalho, podia ser morto. Só que a vida dele mudou, ele se converteu na cadeia, hoje ele é meu filho, recebe aí. Eu poderia te mandar, mas não vou mandar não, tá? Tô pedindo em amor, certo que você vai obedecer. Você não tem opção. Perdoa-o e se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta, eu vou pagar. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia fez questão de registrar essa cartinha, esse bilhete, esse note de Paulo para Filemão para mostrar que apesar de um apóstolo ele cuidava de igrejas, ele se preocupava com indivíduos, ele se preocupava com pessoas. É muito forte a gente ler isso e entender que foi o que Cristo fez por nós. Eu não teria como pagar a dívida, mas ele se fez pecador por mim, lançou na conta dele aquilo que eu precisava pagar. Amém? Nos últimos minutos que nos restam, nós vamos entrar na Epístola aos Hebreus. Muitas pessoas confundem achando que é uma epístola escrita por Paulo. Não há evidência que tenha sido escrito. Na verdade, não há evidência de qual é o seu autor. Houve muita discordância, discrepância para bater-se o martelo num autor, então considera-se autor desconhecido. Uns acham que foi o próprio Paulo, mas alguma escrita de leitura, algum estilo de escrita e alguns detalhes na leitura de acontecimentos históricos não casam com a época de Paulo. Alguns dizem que pode ter sido Áquila ou Priscila, até mesmo o próprio Barnabé. O fato é que conclui-se que é alguém que tinha muita instrução, porque o estilo da linguagem grega original que foi usada aos hebreus é um estilo muito rebuscado, é um estilo muito bonito. Por isso conclui que fosse Paulo, mas também não se pode bater o martelo que foi Paulo. O fato é que alguém escreveu e está nas nossas mãos para que a gente possa ler. Qual é a tônica principal dos hebreus?
mostrar que Cristo é superior ao que quer que seja. Ele é o sumo sacerdote, está se usando o termo que ele é o sumo sacerdote, está se mostrando quais são os benefícios do evangelho. A maioria dos cristãos primitivos hebreus era constituído de judeus, antigos judeus. Então, na cabeça deles, eles esperavam que Cristo voltasse logo. Quando Cristo falou, eu vou, mas eu volto, depois de ressuscitar, eles esperavam a volta física de Cristo mais uma vez. Como isso tardou e como isso não estava acontecendo, muitos estavam enfraquecendo na fé, voltando para ritos antigos. Então o que ele vai mostrar? Cristo é superior. Gente, Cristo é superior a tudo. Por que vocês estão voltando a ritos antigos que vocês já deixaram? Hebreus é muito conhecido por vários trechos que falam sobre Cristo ser o sumo sacerdote, ou seja, o acesso que a gente precisava ao Pai. O acesso que a gente precisava à presença de Deus. Então vamos mergulhar aqui, hoje só em 3 capítulos, se eu não me engano, vamos até Hebreus capítulo 3. Ele diz assim, irmãos, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele vai sempre jogar Jesus lá em cima. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele está indo acima. Por quê? O limite na cultura que ele combatia naquela época, então, era as pessoas que queriam judaizar, ou seja, queriam achar que os ritos tinham que continuar na lei, e os que achavam que os anjos eram seres supremos. E ele está dizendo, não, ele é superior, o nosso Senhor é superior. Porque a qual dos anjos ele disse, filho, eu te gerei? A gente está lidando com alguém que é superior aos anjos, ele está dizendo. Pelo contrário, ele diz assim, todos os anjos te adorem, versículo 6. Ele continua dizendo, o teu trono, ó Deus, é trono para sempre. Teu cetro é de equidade, o cetro é o cetro do teu reino, tu és superior. Tu, porém, versículo 12, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ele está mostrando a superioridade do nosso Deus. Versículo 2, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como que a gente vai escapar se a gente negligenciar que a palavra dele está acima dos anjos, inclusive, que ele é superior? Pois, versículo 5, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, não foi. Pelo contrário, versículo 8, todas as coisas sujeitasse debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Está tudo sujeito a ele, a gente só não vê ainda, ele não voltou ainda, mas está tudo a ele. Pelo contrário, nós vemos que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte para todo homem. Ele se tornou menor do que os anjos, mas só para ressuscitar agora em glória. E hoje ele tem uma posição superior. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, versículo 13. Eu porei nele a minha confiança. Ele tá referindo trechos da Bíblia. Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Eu colocarei como minha confiança. Versículo 17. Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiação para os pecados do povo. Ele é fiel, ele é o sumo sacerdote. Naquilo que ele mesmo sofreu, ele foi tentado e ele é poderoso para socorrer os que são tentados, versículo 18. Ele, inclusive, ele vai terminar a nossa leitura de hoje aqui, no capítulo 3, ele, inclusive, é superior a Moisés. Irmãos, participais da vocação celestiais e considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é maior do que Moisés. Versículo 14. Nós nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que temos desde o princípio. Que é que hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Quanta coisa a gente viu hoje. É evidente que amanhã a gente vai voltar com mais detalhe em Hebreus. Mas a gente viu um Paulo mostrando para Timóteo como cuidar da próxima geração, mostrando para Tito como cuidar da próxima geração, intercedendo por um homem, por Onésimo, para que Filemão pudesse perdoá-lo na figura de Cristo, do que Cristo fez por nós. E vimos principalmente Paulo, de maneira emocionante, se despedindo, dizendo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira.
Que bênção, quanta coisa para aprender, quanta coisa para buscar na vida de um homem. Que Deus te abençoe. Falta menos de 50 segundos para terminar. Amanhã a gente volta a mergulhar em Hebreus. E de Hebreus a gente já vai entrar em Tiago, tá? Então amanhã estamos juntos no dia 95. Tá acabando, mas cada pedaço da palavra nos alimenta, nos sustenta, nos direciona. Que Deus te abençoe. Tenha um dia muitíssimo abençoado. Até amanhã às 11 horas. Se der, assiste o filme de Paulo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.